Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez pelo canal Ecos da Fé e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os deficientes e a fé, né? Nosso canal aqui, Ecos da Fé, vem tentando abordar um pouquinho a questão dos pensamentos e das reflexões que a gente pode tirar sobre a questão das diversos tipos de deficiências e as questões envolvidas à fé, tá bom? A primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre a definição de deficiente físico segundo a própria lei, segundo a própria visão das pessoas, tá bom? Eu sei que a maioria dos que tem necessidades especiais, esse é um nome mais próprio para se chamar eles agora, que causa menos ofensa, menos diminuição deles, mas a palavra deficientes ainda faz com que muitos entendam do que se trata. Quando a gente fala de deficientes, é de pessoas que portam necessidades especiais para que elas possam crescer, que elas possam se desenvolver plenamente e viver bem entre todos, tá bom? Mas a gente vai ver melhor essa definição, tá bom? O próximo slide, né, a gente vê a definição que está na lei, a Lei 13.146, ela vem no seu artigo 2º definindo, né, o que é uma pessoa com deficiente. Considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, em termos de lei, para que as pessoas possam ter esse desenvolvimento, esse convívio com as demais pessoas, de modo a igualar as chances de participação, né, de emprego e de diversas outras coisas, elas têm algumas necessidades que precisam ser supridas para que ela consiga acessar o mercado de trabalho, poder se desenvolver plenamente na juventude, na infância, e também poder ter acessos a lugares que ela teria maior dificuldade para ter, tá bom? Essa é a ideia principal. E veja aqui que pode ser tanto por condição física, mental, intelectual ou sensorial, ok? As dificuldades sensoriais, por exemplo, excesso de barulho, locais onde a luz é muito clara e várias outras dificuldades que pode vir para essas pessoas, ok? É, quais são as pessoas que são consideradas com deficiência, né? São, segundo a lei, é aquilo que eu já adiantei para vocês, são pessoas que precisam de necessidades especiais, bom, para o seu pleno desenvolvimento e convívio social, tá? Alguns exemplos dessas pessoas, alguns exemplos, porque aquele rol de coisas que a gente acabou de falar é muito amplo, então envolve diversas pessoas. Quem sabe a gente não está conversando com alguém que tem alguma necessidade especial, ok? Por exemplo, cegos, surdos, paralíticos, amputados, pessoas com autismo, né? Portadores de síndrome de Down e diversos outros que têm essas necessidades diferenciadas. Para entender um pouquinho melhor também essas necessidades, tem alguns dos males mentais que, que são os transtornos, né? E tem esse nome porque traz dificuldades, né? Transtornos, para as pessoas que têm e para as que convivem com esse transtorno, tá? A psicologia, a psiquiatria chama de transtorno uma alteração na saúde que nem sempre está associada a uma doença propriamente dita, embora possam representar grandes incômodos para um paciente. Em sua maioria, os transtornos estão relacionados à ordem mental ou psicológica. Alguns fazem distinção entre distúrbios e transtornos, tá? Tipo distúrbios alimentares e transtornos de personalidade, transtornos de desenvolvimento. Então, tudo no universo, tudo isso no universo realmente ou da mente ou alimentar. Então, eles fazem um pouquinho dessa distinção, alguns não fazem, chamam, confundem a palavra distúrbio com transtorno. Então, eu não sei como que os médicos realmente tentam distinguir claramente uma dessas.
Mas os transtornos, como visto, temos diversos transtornos, né? Tipo o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Inclusive, eu tenho filhos autistas, então eu sei o que é viver, né, com pessoas que estão no espectro, né, que nós chamamos. Também tem transtornos de personalidade, como o borderline, também temos o antissocial, né, que é o antigo chamado psicopata. Então, são químicas diferentes ou funcionamentos diferentes que as pessoas têm na mente delas que trazem prejuízo para elas ou para as pessoas que estão ao redor, entendeu? Sofrimentos, angústias, ou seja, transtorna mesmo a vida, ok? Não, essas pessoas, elas podem ter algumas capacidades muito além das pessoas chamadas típicas, tá? E algumas coisas pode soar para as pessoas típicas, que essas pessoas que têm transtorno têm, como algo estranho, como algo ilógico, como algo sem sentimentos, né? Então, costuma realmente transtornar aqueles que têm uma mente um pouquinho mais típica comparada a essas pessoas que têm esse transtorno. Temos também, aqui é um exemplo de transtorno, né? Os transtornos mentais incluem qualquer quadro que possa comprometer a vida pessoal, familiar, social, profissional de um paciente, influenciando inclusive a forma como ele enxerga a si próprio e as pessoas e situações ao seu redor. Alguns exemplos de transtornos são a ansiedade, a depressão, a dependência de qualquer substância ou hábito, os distúrbios alimentares e a hiperatividade. Tá bom? Você vê aqui, ó, distúrbios e transtornos sendo tratados como a mesma coisa, né? Síndrome. O termo síndrome vem de uma palavra grega que significa reunião, né? E no universo médico significa a reunião de sintomas e sinais que estão associados a mais de uma causa, tá bom? Então são várias coisas acontecendo, ocasionando o que vai dar o quadro, que seria a síndrome, tá bom? O quadro dos aspectos que acontecem com a pessoa fazem uma síndrome, né? Aqui tem um exemplo, talvez para deixar mais claro, que eu coloquei para vocês. Um exemplo disso é a síndrome de Raynaud, uma condição em que a pele fica gelada e pálida ou azul em função do estreitamento dos vasos sanguíneos, quando expostas a temperaturas frias. Embora os sintomas sejam bem conhecidos, a síndrome de Raynaud está associada a diversas doenças, incluindo a esclerose sistêmica, o lúpus e a doença mista do tecido conjuntivo. Como o quadro clínico apresentado não é específico de apenas uma doença, ou seja, são várias doenças ou a mistura de várias doenças que acaba fazendo esse fenômeno, permanece sendo classificada como uma síndrome, né? Por mais que o quadro seja claro, né, como várias doenças ou a mistura de várias doenças ocasionam isso acontecer, acaba chamando de síndrome, ok? É, Antes, né, temos também uma síndrome muito conhecida, né, que é a síndrome de Down, né, que se sabe a causa, que é a mudança de um gene. Só que não se sabe, é síndrome ainda, porque não se sabe o que causa, né, a mudança desse gene. Ainda tem teorias, mas ninguém chegou a uma conclusão e são diversas, né? Também temos a síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS, né? Que não é uma síndrome, a gente sabe que é uma doença hoje, só que como historicamente foi identificada como síndrome, eles permaneceram as siglas, ok? Para que realmente não cause confusão, né, sobre o significado. Então, pessoal, a gente chegou até aqui, então agora a gente vai entrar na parte um pouco mais espiritual, né, remetendo a e essas condições que causam sofrimento, transtorno, angústia para diversas pessoas. É, Deus sendo um Deus de amor, todo-poderoso, porque afinal ele permite que essas coisas aconteçam, né? Por que que ele deixa doenças tão graves ou que transtornam muito?
existam, ou pessoas, por exemplo, os antissociais, que causam tantas dificuldades, que muitos são considerados, dos que estão na prisão, acabam sendo considerados esses antissociais, psicopatas, sociopatas, né? Por que que existem pessoas que precisam de cuidados especiais tão fortes como os da síndrome de Down, ou cegos, ou paralíticos, né? Ou então pessoas que são surdas. Por que que Deus permite tudo isso? Por que que ele deixa o mal chegar a uma forma dessa forma? Uma das respostas bases que a maioria dos religiosos dão é qual? É o pecado. O pecado, né, original, desde que nós entramos em pecados, nós vivemos em pecados, e os genes, né, vão passando desse mal que nós fazemos com a terra e com todo mundo, né, eh, afetam o nosso ser. Então é uma questão de ação e consequência, né? A gente toma uma ação e ela tem essa consequência. E esse pecado não é um pecado proposital, muitas vezes, é uma condição pecaminosa, que acaba levando a essas diversas condições. Aí muitos perguntam: não, mas Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer cessar isso. Ele pode e vai. Só que nós temos que entender as consequências do pecado, senão a gente nunca vai deixar de pecar. Por quê? Se tudo é resolvido num estalar de dedos. A gente nunca entenderia qual é a maldade, né, que há em estar em pecado, em estar separado de Deus. Se Deus não permitisse isso, nós jamais viríamos a entender isso. João, mas isso daí parece ser uma resposta para quem já é crente. Para quem não é crente, isso parece papo furado. É verdade. Uma das coisas que no cristianismo vai mudando cada um é que a nossa mente vai sendo transformada. Alguns podem até falar: mas é uma lavagem cerebral. Se nossa mente está muito suja, a gente pode considerar até que sim. Mas, na verdade, a Bíblia chama isso de ganhar a mente de Cristo. É não pensar mais segundo os nossos sentimentos, nossas emoções, mas segundo o que é apresentado pela palavra de Deus, da maneira que Cristo vivia e tudo mais, entendeu? É uma mudança completamente de mente mesmo. Eu sei que pode parecer estranho para vocês e tal, mas é assim que a Bíblia apresenta. E o tipo de visão que Cristo nos apresenta é completamente diferente. E ele vai mostrar isso para os discípulos, né? E aí, uma das perguntas, né? Vamos ler lá João 9, 1 a 5, para ficar mais claro que eu estou tentando argumentar com cada um de vocês. Olha o que vem dizendo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Né? Depois disso, ele, como vocês veem na imagem aí, ele fez barro, né, cuspiu no chão, fez barro e colocou nos olhos do cego de nascença, né, alguém que tinha nascido cego de nascença, e ele foi se lavar no poço, e quando conduziram ele, ele se lavou, ele voltou a enxergar. Um milagre estonteante, confirmando o quê? As palavras de Jesus. Qual era a preocupação dos discípulos nessa história? Era quem é o culpado. Por causa de quem que uma criança nasce cega? Por causa de quem uma criança sofre? A criança já fez algum mal para que ela pudesse nascer e tomar tamanho sofrimento na vida? E Jó, ele sofreu porque era justo? Ele sofreu porque fez algum pecado muito sério? É sempre essa pergunta. Por culpa de quem? Quem é o culpado? Quem é o culpado da nossa queda, Adão ou Eva? Quem é o culpado de estarmos aqui? Sabe, irmãos, uma coisa que a gente aprende com Deus é que ele quer sim, ele indaga para saber o que aconteceu,
mas para dar as soluções, não para que simplesmente escandalizar aquele que fez o ato ruim. Ele soluciona e mostra o caminho. E todo aquele que ainda quiser um relacionamento com ele pode confiar que pode se manter com Deus. É isso que Deus é maravilhoso e misericordioso. Porque por mais que nós escolhamos em algum momento não estar com ele, ele ainda corre atrás de nós e mostra as maneiras de a gente voltar à amizade com ele. Ok? Então, o mais importante, entendeu? Não é porque as pessoas passam por isso, porque Deus permite isso, né? Mas que tudo isso, quando estamos com Deus, se nós nos apegarmos a Ele, pode ser motivos para as pessoas reconhecerem que Deus é grandioso, ou seja, a glória de Deus vai ser manifesta naquele que é defeituoso, naquele que é incompleto, naquele que é falho. E nisso não são só os deficientes, como declara a lei ou como nós imaginamos, são assim, mas sim todos nós. Somos falhos em caráter, somos falhos, né, nas práticas de coisas da vida mesmo, somos falhos na nossa autoconfiança, somos falhos em diversas coisas. E não tem nenhum ser humano que não seja falha assim. Mas essas falhas, Deus utiliza nós, que somos tão simples comparados a Ele, como se fosse vasos de honra, glorificando a Deus, mostrando a glória de Deus. Aqui, ele foi um instrumento, esse jovem foi um instrumento, e depois vocês leiam todo o capítulo 9, que é uma história linda, maravilhosa, eu já fiz sermões dessa história, ela é incrível, né? Como ele, depois de receber a visão, só recebeu pancada da vida, mas ficou ainda ansioso para encontrar o seu Salvador, aquele que voltou a dar vista para os seus olhos, entendeu? Então é isso, Deus dá uma mente diferente, não é aquilo, ó, agora que as coisas estão melhorando, agora eu só levo pancada. Parece que Deus, ele vai preparando a gente para que, quando a gente entra em contato com ele, a gente resistir mais a tantos danos, farpas e dardos que são lançados em nós. Porque a gente olha para ele, e olhando para ele, a gente só quer estar mais perto dele, mesmo que nosso corpo se rasgue, nosso braço se quebre e as dificuldades vão vindo, né? Então, qual é a lição que a gente tira dessa história e de diversas outras na Bíblia? Temos também a, acho que eu esqueci o nome dele agora, mas uma história de Davi, o filho de Jonatas, né? É, Mefibosete, Mefibosete, acho que é Mefibosete o nome dele, onde era um garoto manco e era o único descendente restante de Jonatas, e por amor a Jonatas ele fez tudo de bom para ele. Depois ele se sentiu traído e no final esse ser mostrou a glória de Deus, mostrando a fidelidade que ele tinha para o rei. E como o rei, por causa de más línguas, acabou fazendo ele sofrer muito, mas mesmo assim ele se manteve fiel. Outra história belíssima da palavra de Deus. Mas levando para a vida prática, o que isso significa? Talvez vocês já tenham visto isso. Quantas famílias tiveram dificuldades e lutas por causa de uma criança, ou um indivíduo, ou até um senhor, uma senhora, um idoso, que agora está com essas dificuldades, dificuldade de andar, dificuldade de enxergar, dificuldade de entender, Alzheimer. Fiquei vendo cenas de Alzheimer que realmente deixam um desespero. Conheci pessoas que passaram por essa doença. Mas quando nós entramos em contato com essas pessoas, nós somos transformados. Nós vemos nela, né, pessoas que Deus ama, e isso vai transformando a gente. Entrando em contato, falando com elas, tocando elas, vivendo e sentindo a necessidade delas, nós somos sim mais completos. Quantos tiveram um filho com síndrome de Down e aprendeu a amar com ele?
Meus filhos, eles têm autismo, e o quanto Deus não usa eles para me transformar, o quanto eles não me mostram os meus erros, as minhas falhas, as minhas ignorâncias, as coisas que Deus tem que me transformar. E é por causa deles que isso fica escandaloso para que eu veja o quão mal eu sou. E também eles me dão força, porque por eles eu sei que vale a pena eu me transformar e ser uma pessoa diferente, melhor, para que a gente possa continuar caminhando junto, né? Nessa estrada tão sofrida que é a vida, até a gente alcançar essa recompensa que Deus nos promete. Então, eles nos ensinam muito, nos transformam muito, né? Então, quando a gente se aproxima de Cristo, ele vai dando esse tipo de visão. Então, ele vai transformando o que era um vaso de barro simples num vaso de honra. E ele faz isso com todos, ok? Aqui a gente tem um exemplo disso, né? Nicholas Vujicic, eu não lembro muito bem como se fala o nome dele, mas você deve conhecer o Nick, né? Ele nasceu sem membros, né? E ele, com 8 anos, teve muitas dificuldades, porque recebia muito bullying, né, por não ter esses membros e tal, e ele decidiu, né, tirar a própria vida. E com 8 anos, ele se jogou numa piscina, né, e quando ele estava dentro dessa piscina, ele ouviu a voz de Deus falando para ele subir. E ele se esforçou ao máximo, que estava no fundo da piscina, né, e se esforçou ao máximo e conseguiu subir até em cima da piscina, onde a mãe dele, desesperada, pegou ele e trouxe para fora. Ele sentiu que teve um encontro com Deus e depois disso ele se tornou um evangelista de calibre imenso e palestrante para dar motivação, mostrar que por mais que tenhamos falhas, faltas, não sejamos iguais ao outro, nós podemos sim fazer diferença. Nós podemos sim ser felizes. Aqui é ele, a linda esposa dele, os lindos filhos dele, ó, tem até gêmeas. Então, realmente são exemplos de vida, mas não só eles. Né? Às vezes eu sentia um pouco mal, porque eles mostravam esses exemplos e faziam, agora ignora que você está triste, que você está desanimado, que você faz isso. Eu lembro que essas comparações só me deixavam mal quando a gente se compara a uma pessoa como ele. Mas quando a gente só olha para ele e não se compara e vê a glória, né, o ânimo e a alegria que Deus trouxe para ele, aí sim a gente se sente bem. Então, não se comparar, mas ficar feliz porque Jesus ajudou a superá-lo. E ele esteve em crise, quase morreu e ainda na tenra idade. Um dia a gente vai discutir um pouco sobre suicídio aqui, a gente vai ver as coisas terríveis, né, que podem acontecer com isso, e principalmente na juventude. Mas continuando, ele mesmo, né, o Nick, ele se inspirou em alguém que ainda é mais assustador, ao menos sempre me arrepio quando vejo a história dela, que é a Helen Keller, né? A Helen Keller, aqui, ó, ela tá com 8 aninhos, né? E aqui é a professora dela, Anne Sullivan, né? Que também tinha dificuldades de vista. E a Helen Keller foi a primeira pessoa no mundo que recebeu, né, um bacharelado sem enxergar nem ouvir. Com 1 ano e meio, né, alguns desconfiam que ela perdeu, né, a visão e algo por causa de uma meningite ou coisa do tipo, né, porque eles chamavam de outra coisa. E desde 1 ano e meio ela começou a aprender outro maneira de se comunicar com as pessoas ali. E com cerca de 7, 8 anos, ela foi apresentada a Anne Sullivan, né, indicada por várias pessoas, inclusive ela conheceu Alexandre Graham Bell, né, coisa incrível, assim, a história dela é fantástica. Ela recebeu diversos prêmios internacional, porque ela, sem condições, a professora dela conseguiu fazer ela aprender o alfabeto em Libras, conseguiu ensinar a forma das letras, né,
e conseguiu fazer ela aprender a escrever e tudo, tanto até que ela escreveu diversos livros. Ela escreveu diversos livros, ela colocou, ela foi uma das maiores progressistas na questão dos cegos, né? E da linguagem de sinais também, e nas possibilidades de ensinar aqueles que nós vemos que têm necessidades especiais. Por quê? Porque a professora dela teve que ser muito dedicada para ela, tanto até que o relacionamento dela, se eu não me engano, foi cerca de 40, 48 anos juntas, né? Então, ela conseguiu se tornar um grande destaque no mundo inteiro. Ela era anglicana, se eu não me engano, apesar de ter nascido nos Estados Unidos e tudo, ela era de religião anglicana e ela tinha várias pautas, né, de defesa, de fala. Foi uma pessoa realmente espetacular, mostrando que eh, quando as pessoas se unem em amor, em dedicação, e se unem independente do que o outro é, independente se ele tem falhas, se ele veio com deficiências ou necessidades especiais, né? Não sei como essas pessoas gostam de se referir, me dizem que é mais portadores de necessidades especiais, apesar que alguns também não gostam disso. Mas independente, eu espero que vocês não me levem a mal, mas o importante é isso, a gente se unir, a gente se integrar, a gente conseguir olhar para as necessidades do outro e conseguir atingi-las, porque eles também vão nos motivar e dar sentido para a nossa vida. A minha vida, meus filhos, eles são o sentido de eu viver, de eu me preparar, de eu continuar crescendo e tal. Com a minha esposa e meus filhos, eles mais me motivaram a ser diferente, a ser mais para frente. Isso me fez uma pessoa mais feliz. Então, eles são fontes de vida, são fontes de vida. Óbvio, se nós nos permitirmos a isso, se nós nos dedicarmos, se nós nos ligarmos a eles, né? Então, cada um, né, independente da dificuldade, do que se tenha, da aparência também, né? Quantas pessoas não sofrem com vitiligo, não tem alguma queimadura escandalosa, ou não tem algum membro atrofiado, que acaba servindo de escândalo, mas quando a gente consegue entrar em contato com a pessoa, a gente pode perceber nela que ela não é diferente assim tanto de nós. É óbvio, tem coisas que ela passa que a gente não entende. E isso é bom entender, a gente não entende completamente o que elas passam. Mas a gente aprender a olhar como um igual, como alguém que merece tanto amor quanto atenção quanto eu ou você merece, isso já faz alguma diferença, ok? Então, eles são uma fonte de transformação, né? Eles são e quando a gente olha para esse prisma, não tem como ficar bravo com Deus, porque Deus usa essas pessoas para nos transformar. E também nos usa para transformar e motivar essas pessoas, porque elas percebem que elas podem ser amadas em todos os níveis, independente do que elas trazem com elas. Inclusive história de vida, né, pessoal? É, olha esse texto aqui, agora um texto está no Serviço Cristão de Ellen G. White, né? Vocês já devem estar acostumados aqui no canal que eu trago muito ela, eu li muito ela. Gosto muito, sinto como se fosse uma mãe dando sempre conselhos para nós. Olha o que ela nos traz a respeito desse tema. Vi que é pela providência de Deus que viúvas e órfãos, cegos, surdos, coxos e pessoas atribuladas por diversos modos foram postas em íntima relação cristã com sua igreja. É para provar seu povo e desenvolver seu caráter. Os anjos de Deus estão observando para ver a maneira por que tratamos essas pessoas necessitadas de nossa simpatia, amor e desinteressada generosidade. Esta é a maneira de Deus provar nosso caráter. E, pessoal, todas essas dificuldades, todas essas carências, todos esses transtornos, né?
seja por pessoas que talvez não consigam ter o sentimento de empatia, como a gente fala dos antissociais, mas eles podem sim vir a conhecer a Deus. Eles podem sim vir a ser transformados por sua graça. E por mais que eles não sintam empatia, eles podem compreender o que há de bom nas atitudes e fazer logicamente o que é bom, inclusive para alcançar o reino. Então, aí é um tema mais profundo, a gente podia se aprofundar mais, mas sempre acredite. Acredite que nós temos que aprender a lidar com as diversas pessoas, com os diversos tipos de síndromes, doenças, transtornos, deficiências, e Deus um dia vai mudar tudo isso. E é isso que a gente espera em Isaías 35, 5 a 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Que possamos aguardar esse momento e que todos nós possamos nos encontrar, né, com Jesus na altura dos céus e todos esses males que nos perseguem por anos serem deixados de lado e teremos um corpo completamente transformado para uma vida sem dor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhá-lo, de curtir, se inscrever também e de deixar seu comentário aí para que a gente possa aprender um com o outro. Até mais. Valeu.